Boa tarde a todos. O assunto da nossa aula de hoje é números reais, matemática do 8º ano, com a professora Luísa. Conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos são eles: o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. Quem são os números naturais? Os números positivos: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito. Conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Os inteiros, eles é infinito tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Do conjunto dos números inteiros, a gente pode formar os subconjuntos. O Z+, que seja somente os números positivos. Pode ter o Z-, ou seja, o Z negativo, que é apenas os números negativos. E tem o Z com asterisco, que é quando não tem o zero. Tem todos os outros números, mas não tem o zero. Então, o zero, ele nem é positivo, nem ele é negativo. Por isso, a gente colocou aqui nos dois conjuntos. Aí é que a simbologia. Os naturais está contido dentro dos inteiros. N está contido em Z. O conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Q é igual a dividido por B. A e B pertence a Z e B tem que ser diferente de zero, ou seja, é todo número que a gente pode escrever ele na forma de fração, onde o B, que é o denominador, não pode ser zero. Por exemplo, 2 é um número racional? Sim, porque eu posso escrever 2 sobre 1 na forma de fração. Que nós temos que Z está contido nos racionais. Z está contido em Q. Exemplos. Quem são os exemplos que nós temos dos números racionais? Os números decimais exatos, 2,5, 1,5, 7,6, dízimas periódicas ou infinitas. Aqui, ó, os exemplos. As dízimas periódicas, que é quando fica se repetindo, 0,666, 0,2525. E os números escritos na forma de fração. Temos também o conjunto dos números irracionais. É o conjunto formado por os números cuja representação decimal é não exata e não periódica. Aqui nós temos o exemplo, ele é representado pela letra I, a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7, 3,141592, que aqui é a representação do número π. Só que quando a gente vai trabalhar com o número π, a gente arredonda ele para 3,14. Quando a gente vai trabalhar com o π, a gente usa só até aqui essa parte. Conjunto dos números reais. Quem é o conjunto dos números reais? É o conjunto formado pela união dos conjuntos racionais e irracionais. Ou seja, a gente vai juntar os dois conjuntos e formar o conjunto dos números reais. Aqui, ó, a gente tem a representação. O R é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, que os inteiros está contido neles e os naturais também. E o conjunto dos números irracionais, que é um conjunto aqui à parte. Juntando o conjunto dos números racionais mais os irracionais, a união dos irracionais, a gente juntando esses conjuntos, a gente vai ter o conjunto dos números reais. Ao observar a figura acima, podemos concluir que o conjunto dos números reais engloba 4 conjuntos de números naturais, inteiros, racionais e irracionais. O conjunto dos números racionais é formado pelo conjunto dos números naturais e dos números inteiros. Por isso, todo número inteiro é racional. Ou seja, Z está contido em Q. Os inteiros estão contidos nos racionais.
O conjunto dos números inteiros inclui os números naturais. Em outras palavras, todo número natural é um número inteiro. Ou seja, N está contido em Z, ou seja, os naturais estão contidos nos inteiros. Propriedades operatórias dos números racionais. Dado os números A, B e C, as seguintes propriedades operatórias são válidas. É válida a propriedade associativa. Aqui a gente tem demonstrando ela, ó. Que aqui eu posso pode ser tanto a multiplicação como a da adição. Aqui é a da multiplicação e aqui é a da adição. Na associativa, ou você associa os dois últimos números, ou você multiplica os dois primeiros números e depois o resultado que der multiplica com o último. Na adição, da mesma forma, você pode somar os dois últimos números e depois somar com o que está primeiro, como você pode somar eles primeiros e depois somar com o último. Comutativa também, da multiplicação e depois da adição. A comutativa, ela diz que a ordem dos fatores não altera o resultado. Tanto faz você multiplicar A vezes B, como B vezes A. Tanto faz você fazer 4 vezes 5, como 5 vezes 4. Na adição, é válida da mesma forma. Tanto faz eu fazer 4 mais 5, como 5 mais 4. A existência de um elemento neutro único para a soma e para a multiplicação. Para a soma, o elemento neutro na adição, a soma, o elemento neutro é o 0. E para a multiplicação, o elemento neutro, nós temos o número 1. Ou seja, na adição, qualquer número que eu somar com 0 vai permanecer o próprio número. Se eu somar 5 com 0, vai permanecer 5. Na multiplicação, qualquer número que eu multiplicar por 1, continua o próprio número. 5 vezes 1 é 5, 6 vezes 1 é 6. Existência de um elemento inverso para a soma e para a multiplicação. Então, o inverso é um mesmo número, só com o sinal trocado. Então, aqui, ó, na adição, o inverso da adição, quem é o inverso de mais 7? O simétrico dele é menos 7. Já na multiplicação, o inverso dele, ó, esse A era para ter ficado aqui debaixo desse 1. É um número que vezes ele mesmo vai dar 1. Não, se vocês somar mais 7 menos 7, o resultado fica 0. O inverso, o A, por exemplo, eu posso pegar 2 vezes, quem é o inverso de 2? 1 sobre 2. 2 vezes 1 é 2 sobre 2. 2 sobre 2 vai dar igual a 1. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. O inverso é só você trocar. Quem for numerador vira denominador e assim por diante. Na distributiva, ó, que nós distribuímos o A vezes o B, mais o sinal que tem aqui, o A vezes o C. Ela é válida também com o número negativo, só que no meio vai ficar com um número de menos. Afirmação sobre os números reais. Os conjuntos numéricos relacionam-se uns com os outros. Em referência aos números reais, podemos fazer as seguintes afirmações. Todo número natural é ao mesmo tempo um número real, pois números naturais também são racionais. Todo número inteiro é ao mesmo tempo um número real também, pois os números inteiros também são racionais. Todo número decimal é ao mesmo tempo um número real, pois os números decimais pertencem ao conjunto dos números racionais ou dos números irracionais. Toda raiz quadrada ou não é um número racional ou irracional. Deste modo, pertence aos números reais. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 2 dá 1, alguma coisa. Ela pertence ao conjunto dos irracionais.
mas também pertence aos reais, que são alguns exemplos. Então, por hoje é só, até a próxima aula. Aproveite para fazerem a atividade e bons estudos.